Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. Recebemos hoje o David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, que é trabalhador da refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, na Bahia. O tema da nossa conversa de hoje é a privatização da Petrobras. Seja bem-vindo, David. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouco mais a respeito da importância da Petrobras para a economia brasileira, para o nosso país. Bem, Rodrigo, agradecer primeiramente aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse podcast. Para nós, da FUP, Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, de suma importância esse diálogo com a sociedade brasileira e acreditamos que as comunidades eclesiais cumprem um papel fundamental de dialogar com o seio da sociedade brasileira. Devido a isso, temos aí mantido uma aproximação com a Frente Evangélica em Defesa da Democracia, trazendo esse debate a respeito das privatizações que estão ocorrendo em nosso país. E é importante manter esse diálogo com a sociedade, porque a própria Petrobras ela foi criada a partir de um movimento popular. Todos se lembram ou já devem ter ouvido falar da grande campanha O Petróleo é Nosso, quando em 1953 a sociedade brasileira, que foi às ruas exigindo a criação de uma empresa pública e estatal, fez com que o então presidente Getúlio Vargas criasse essa grande empresa nesse ano com a Lei 2004. Então, desde então, nós vimos ali a vitória do desenvolvimentismo contra o entreguismo, porque havia interesses supranacionais aqui no país, desde quando descobrimos petróleo no bairro do Lobato, em Salvador, em 1938, porque queriam ter acesso a essa grande riqueza que tem fomentado uma série de guerras em todo o planeta. Então, desde o início, nós tivemos aí a Petrobras sendo criada para cumprir esse papel desenvolvimentista, ajudando no desenvolvimento econômico, social e regional do nosso país. Principalmente nos anos 2000, nós tivemos uma Petrobras como uma mola propulsora da economia nacional. A partir dela, tivemos diversos setores dessa cadeia produtiva gerando emprego, renda, riquezas aqui no Brasil. Quem não se lembra dos grandes estaleiros construídos em todo o país, com a construção de navios, sondas, plataformas, onde mais de 80 mil empregos diretos foram gerados, desde o Nordeste até o Sul do nosso querido Brasil. Quem não se lembra das inúmeras obras de ampliação de refinarias, os gasodutos, as grandes intervenções que a Petrobras fez e ajudaram no desenvolvimento também industrial do nosso país. Então, a Petrobras ela tem uma importância fundamental. Ela é a maior empresa ainda do Brasil, tornou-se, lá por volta de 2010, a quarta maior empresa de energia do mundo, e defender essa empresa, que é patrimônio público nacional, que é símbolo do desenvolvimentismo no nosso país, com os irmãos, com as irmãs, esse tema tão importante. Sem soberania energética, sem soberania nacional, nós não temos a oportunidade de extirpar, ou pelo menos reduzir, as desigualdades sociais
que nós temos ainda hoje no Brasil. David, me diz, os petroleiros estão em greve. Poderias falar um pouco a respeito da pauta dessa greve? O que vocês esperam alcançar? Bem, greve essa que nós entramos nesse dia 23 de março, no seu 19º dia. Greve da categoria petroleira que foi iniciada na Bahia, mas que hoje já está ocorrendo em mais 4 estados do país: o Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E com a sinalização dessa greve ser ampliada para outros estados, a exemplo do Paraná, onde os trabalhadores e trabalhadoras da SIX, que é uma usina que trata o xisto para que ele produza derivados, também estarão entrando em greve nessa sexta-feira, dia 26. E em Pernambuco, na refinaria Abreu e Lima, que também houve a aprovação da greve, a qualquer momento os trabalhadores e trabalhadoras devem estar ingressando nessa greve. Essa greve, Rodrigo, nós temos a pauta de defesa dessa empresa pública e estatal. Infelizmente, o governo Bolsonaro, com a gestão Castelo Branco, tem promovido um processo amplo de privatizações da nossa empresa, vendendo diversos ativos, ou seja, um processo de privatização diferente daquele realizado na década de 90. Nós temos um esquartejamento, um fatiamento dessa grande empresa que está sendo vendida literalmente aos pedaços e, como diz o ex-presidente da Petrobras, o companheiro e professor Zé Sérgio Gabrielli, está sendo vendida aos pedaços e na bacia das almas, a preço de banana. Então, a greve ela tem o intuito de barrar esse processo de privatização. Privatização essa que afeta diretamente a população brasileira. Por isso, temos sinalizado durante todo o movimento grevista, o movimento varedista, a importância de nós também discutirmos a atual política de preços dos combustíveis, que é implementada aqui no Brasil desde outubro de 2016, baseada no preço de paridade de importação, ou seja, atrela os combustíveis aqui no Brasil ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, mesmo o Brasil tendo transporte desse petróleo, com a grande Transpetro, a Petrobras Transportes S.A., mesmo o Brasil tendo refinarias para refinar esse petróleo e vender aqui os derivados a preços justos para a população brasileira. Então, nessa greve, Rodrigo, há uma pauta de defesa do patrimônio público nacional e de defesa de uma política de preços dos combustíveis que não sangre o cidadão, a cidadã, que hoje está pagando aí quase R$100 ou mais pelo botijão de gás de cozinha, já pagando mais de R$6 no litro da gasolina e em torno de R$5 no diesel, o que afeta toda a economia e, por tabela, faz com que a carestia ela volte ao Brasil, perturbando, infelizmente, atingindo aí alguns cidadãos e cidadãs na sua remuneração, na sua renda familiar. Então, essa greve tem esse intuito de barrar, de paralisar as privatizações que estão ocorrendo e nós termos uma política de preços dos combustíveis justa para a população brasileira. Isso é possível, já foi feito no início dos anos 2000, é feito nos países que têm grande produção de petróleo e gás, e nós podemos fazer novamente aqui no Brasil, basta que o governo federal tenha vontade política de fazer. Tu falaste aí sobre o processo de privatização, esse processo mais recente, será que tu pode nos dizer um pouco mais sobre os últimos desenvolvimentos nessa direção? As ações do governo federal que têm avançado no processo de privatização? Infelizmente, desde a chegada do Roberto Castelo Branco, por sinal um nome que nos assusta, né? É o primeiro daqueles que ocuparam a presidência na ditadura civil-militar aqui no Brasil.
Então, Roberto Castelo Branco, quando chega à presidência da Petrobras, indicado pelo Bolsonaro, é sempre bom dizer isso, que agora Bolsonaro dá entrevistas como se o Castelo Branco não fosse um problema dele. Então, quando o Castelo Branco chega à Petrobras, uma das primeiras frases dele é de que o sonho dele como presidente da Petrobras é vender a Petrobras. Então, esse senhor, que é um Chicago Old, amigo do Paulo Guedes, que é esse pilar do liberalismo econômico no governo federal, que se dizia, né, patriota, defensor das nossas riquezas, esse senhor, que ocupou a presidência da Petrobras, ele promoveu, desde a sua chegada, uma série de privatizações. E privatizações que, na verdade, são entregas dos nossos ativos, do nosso patrimônio, principalmente ao capital financeiro internacional. Privatizações essas que prejudicam a própria Petrobras, prejudicam a União, prejudicam a população como um todo. Então, por exemplo, venderam a BR Distribuidora, que é a Petrobras Distribuidora S.A. Petrobras Distribuidora, que a população conhece mais por conta dos postos de combustíveis que estão em todo o Brasil, ela tem essa característica, ela foi dissolvida na Bolsa de Valores. Hoje a Petrobras detém apenas 35% das ações da BR Distribuidora. BR Distribuidora que era o verdadeiro caixa registrador da Petrobras, porque vende os derivados para a população. Antigamente, como dissemos, a preços justos. Hoje não, por conta da política de preços implementada pelo Temer e mantida pelo Bolsonaro. Venderam a Liquigás. Se lembra que de 2003 a 2013, o preço do gás de cozinha ele ficou praticamente congelado. Variou de R$ 30 a R$ 37 durante 10 anos. Por quê? Porque nós tínhamos uma empresa que acabava fazendo com que tivéssemos um certo controle do preço do botijão de gás de cozinha aqui no Brasil. Foi vendida, privatizada, e hoje temos aí praticamente um monopólio estabelecido, um oligopólio estabelecido aqui no país, nesse mercado. Venderam a malha de gás que foi construída pela Petrobras, uma malha de gasodutos em todo o país, desde o norte até o sul, integrada, que utiliza o gás natural que a Petrobras produz e que o Brasil importava também da Bolívia. Venderam termoelétricas, venderam campos de petróleo em terra, campos de petróleo em mar, inclusive do pré-sal brasileiro, vários campos de petróleo do pré-sal brasileiro. O incrível que pareça, venderam também parques eólicos, plantas de biocombustíveis, ou seja, até mesmo os investimentos que a Petrobras estava fazendo em energias renováveis, esse governo, a gestão Castelo Branco, acabou vendendo também. Então, o Roberto Castelo Branco, indicado pelo Bolsonaro, ele promoveu, ao longo desses 2 anos de governo Bolsonaro, privatizações que acabaram desintegrando mais essa Petrobras integrada e verticalizada que nós tínhamos, indo na contramão do que as grandes empresas do setor de petróleo e gás, de energia, têm feito. A Shell, a ExxonMobil, a Equinor e outras grandes empresas do setor, elas têm ampliado a sua verticalização em vez de reduzido. Por sinal, aumentando os investimentos em energias renováveis no processo de transição energética, observando o futuro dessas empresas. Castelo Branco e Bolsonaro não. Fazem com que a Petrobras, se esse processo avançar ainda mais, a Petrobras venha a se tornar apenas uma empresa exportadora de óleo cru, apequenada e suja. Esse é o projeto, infelizmente, que o Bolsonaro e o Castelo Branco têm feito ao longo desses 2 anos, vendendo centenas de ativos na monta já de quase 70 bilhões de dólares de riquezas nossas sendo entregues para o capital internacional, riquezas essas que, por sinal, tinham uma alta geração de caixa e agregavam valor aos resultados dessa grande empresa que é a Petrobras e, por tabela, dividendos para a União e de retorno de recursos para a população brasileira. E como os movimentos sociais, os movimentos populares, as organizações religiosas podem se engajar na defesa desse relevante patrimônio nacional? Essa pergunta é perfeita, Rodrigo, porque nós, que somos do movimento sindical, temos uma limitação de atuação.
O movimento sindical dialoga muito com as bases que são representadas. Então, por exemplo, nós da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras temos um diálogo muito mais aproximado com a categoria petroleira, trabalhadores e trabalhadoras que são da Petrobras e de outras empresas do setor de petróleo e gás que atuam aqui no Brasil. Então, é um diálogo restrito, principalmente quando nós observamos os 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Quem tem acesso a essa base da sociedade brasileira? São os movimentos sociais, são as igrejas. Então, esse retorno a um trabalho que era muito bem feito, por sinal, na década de 70, na década de 80, se aproximando da onde as pessoas estão, é um trabalho que hoje a esquerda volta a fazer, e nós, da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, junto com a CUT, que é a central sindical a qual nós somos filiados, temos nos esforçado nesse processo de aproximação. Então, sim, os movimentos sociais, as comunidades eclesiais, são importantíssimas nesse processo de diálogo com a sociedade. Essas informações que nós aqui trouxemos, elas só podem chegar à população brasileira se há, e felizmente está havendo aqui, da Igreja Anglicana Brasileira, acessando aí as suas bases, para que essas informações possam ser compartilhadas. Então, nós, desde já, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, e sinalizando a importância de cada irmão, cada irmã, cada cidadão, cidadã, difundir essas informações, porque esse processo de privatização, e nós já assistimos a outros que ocorreram no Brasil, principalmente no final da década de 90, eles prejudicaram e prejudicam as pessoas, os brasileiros e brasileiras, que no final, quem paga a conta somos nós, que vamos pagar muito caro pelos serviços que estão sendo privatizados e pelos produtos que virão, se o processo avançar, dessas empresas que estão acessando os nossos ativos, o nosso patrimônio. Então, é de fundamental importância, mas não somente dessa forma, né, com a difusão, com a propagação. Nós temos aí uma greve em andamento e cada irmão, irmã, cada cidadão, cidadã pode muito bem estar nos ajudando para além dessa difusão de informações. Então, a greve está ocorrendo nesses estados, no Amazonas, na Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, no Paraná, em breve. Então, a participação nas atividades que estão sendo realizadas pelos sindicatos locais também é importante e pode nos ajudar bastante nesse movimento paredista contra esse processo de privatização promovido pelo governo Bolsonaro. David, muito obrigado pela tua participação, pelos teus esclarecimentos aqui no nosso podcast do Radar Direitos Humanos. Esperamos contribuir com a divulgação do movimento e impedir a perda desse relevante patrimônio nacional. Te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Bem, reverendo Rodrigo, nós da FUP que agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Aproveitar aqui também, mandar um abraço para o reverendo Isaías e para todos e todas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Esse diálogo com a sociedade brasileira e com a comunidade eclesial é fundamental para termos a defesa da nossa soberania. A campanha da fraternidade desse ano, nós da FUP temos nos envolvido nela, participando ativamente das atividades, por nós entendermos que a sociedade brasileira precisa também estar nessa luta, porque se a Petrobras ela foi construída, criada a partir de uma grande participação da sociedade, há uma necessidade também da sociedade brasileira defender essa empresa que tem sido importantíssima para o desenvolvimento social
também no nosso país. Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e que essas informações sejam compartilhadas aqui pelos irmãos e irmãs que acompanham o podcast. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.